Olá, sou Auricélio. Hoje eu quero falar de um assunto de matemática muito importante no nosso dia a dia. Muitas pessoas utilizam diariamente esse assunto da matemática e não dá conta de que isso realmente é necessário ser utilizado dentro do conteúdo de matemática. Eu vou falar da função polinomial de primeiro grau. É uma função, quando fala para aluno, para eles é muito difícil de ser resolvida, mas ela sendo trabalhada de forma contextualizada, torna a aula desse assunto mais dinâmica, mais atrativa e menos cansativa, principalmente quando você contextualiza o conteúdo dentro da sala de aula com o mundo físico lá fora. Esse assunto da matemática é utilizado em posto de gasolina, é utilizado em aluguel de carro, nas locadoras, em garagem, em lojas comerciais, em empresa de prestações de serviço. Então, tudo é utilizado. Intuitivamente, as pessoas usam, mas não sabem. E aqui eu estou colocando que é preciso fazer essa conexão. Por exemplo, a função polinomial de primeiro grau, ela é representada por f de r em r, em que nela tem dois números naturais, que é representado por a e b, só que sendo real. E que essa função ela é dada por f de x, que é igual a x mais b, e essa expressão dá para mim resolver problema do dia a dia, como eu falei anteriormente, nos postos de gasolina, em supermercado e etc. Então, quando eu falei que são dois números naturais reais, eu falei de A e B, que são letras do alfabeto minúsculo utilizadas nas expressões matemáticas. E aqui o X é um termo desconhecido que a gente não sabe, que resolvendo essa expressão a gente encontra o valor dessa função. Suponha que, um exemplo claro, um funcionário que recebe ou que trabalha numa empresa comercial, que ele recebe um salário mensalmente em duas partes, né? Sendo uma fixa e a outra variável. Por exemplo, um funcionário que trabalha numa empresa que ela ganha aí um salário mínimo e que na comissão ela ganha 10%, eu posso encontrar esse valor dessa função do trabalho desse funcionário e saber quanto que ele ganha durante o mês. Uma outra situação que a gente pode ver também, vamos supor que uma empresa prestadora de serviço, ela cobra pelo deslocamento, ou seja, pela visita a pessoa, ela cobra tanto. E cobra aí R$1, R$2 ou R$20 pela hora trabalhada. Também eu posso encontrar esse valor, esse resultado dentro do assunto de matemática. Eu posso citar aqui um funcionário, por exemplo, que ele ganha o seu salário mensal de R$1.412 na carteira e mais 10%, que é representado por 0,1, em cima das suas vendas mensal. Como eu não sei quanto que ele vai vender mensal, eu vou chamar esse valor de X, que é um termo desconhecido. Então, um funcionário que ele vende aí por mês R$12.000, por exemplo, eu posso calcular quanto que ele vai ganhar durante o mês. R$1.412 mais 0,1 vezes 12.000
que foi o que ele vendeu dentro da loja do eletrodoméstico, aqui eu posso saber quanto que ele vai receber por mês. Ou ele também pode fazer esses cálculos e saber quanto que vai receber por mês. Então, 1.412 mais 10% em cima de 12 mil, foi o que ele vendeu, e você multiplica 0,1 vezes 12, vai dar R$1.200. R$1.200. Então aqui eu sei quanto que ele vai receber no mês, né? Então aqui fechando, 1.412 mais 1.200, ele vai receber no final do mês, nos seus vencimentos, 2.212. 2.612. Então aqui dá para mim saber, né, quanto que esse representante comercial vai receber durante o mês. E se eu fosse um funcionário, eu posso saber também. Outra pessoa também pode saber. Então isso é muito importante. Você aprender a importância da função polinomial de primeiro grau no nosso cotidiano. A função polinomial de primeiro grau, também a gente trabalha a questão da PA, que é a progressão aritmética. A gente pode desenvolver uma sequência de números. Em cima dessa sequência de número, eu posso encontrar uma outra sequência de número para mim encontrar esses valores. A função polinomial de primeiro grau também tem um gráfico que pode também ser determinado se esse trabalho que eu venho fazendo, que eu vou fazer, ou a empresa está crescendo ou não. Na medida em que ela vai vendendo, o gráfico também vai crescendo. Então, a empresa cresce em função dos seus movimentos. Se o movimento aumenta, o gráfico também aumenta. Se o movimento de venda cai, o gráfico também cai. Então, uma em função da outra. Então, uma em função da outra. Por isso é importante trabalhar esses assuntos da matemática. Dentro de um problema de matemática desse aqui, eu posso desenvolver um problema e eu posso desenvolver uma expressão que eu posso encontrar esses valores. Aqui, esses valores. Desde que eu seja bem claro, para que o aluno entenda o que eu estou fazendo e com ele achar a expressão que desenvolva essa questão. Eu posso colocar aqui também, por exemplo, uma empresa que ela cobra o seu serviço, na visita ao cliente, vamos supor que ele cobra aí R$200 só em visitar o cliente. E mais R$20 por hora de serviço prestado. Então, se ele cobra R$200 e mais 20 por hora, se ele passar 3 horas, então eu vou pegar aí 20 vezes 3. E aí eu sei quanto que ele vai receber. Então, 20 vezes 3 mais os R$200 que ele cobra de visita. Tá certo? Então, essa é uma forma bem simples de trabalhar a função polinomial de primeiro grau. Na questão da locadora que aluga carro, do mesmo jeito. Ele pode dizer, olha, até 100 km você paga tanto. Mas se você ultrapassar, você vai pagar aí 2% ou 3% por quilômetro a mais rodado. Então isso é interessante, trabalhar a função polinomial de primeiro grau. Se você vai na garagem também e você vai pagar 1 hora de estacionamento, você paga tanto. Se ultrapassar, você vai pagar aí 2% ou 3% a mais em cima da hora. Então, além daquela hora, dali para frente vai estar cobrando mais um pouco sobre o que você está utilizando o pátio. Então, isso é uma função polinomial de primeiro grau. Então aqui fica claro que esse assunto da matemática é muito importante. É muito importante. Né? Então, eu poderia desenvolver aqui, né, a questão do tempo é pouco, mas fica para outro vídeo.
desenvolver uma questão que possa fazer o gráfico, né? O gráfico também você vai saber se o gráfico está crescendo ou se ele não está crescendo, porque aí é crescente e decrescente, tá certo? Então, a gente para por aqui. Em um outro vídeo, a gente pode estar desenvolvendo essa questão graficamente, tá certo? Então, até o próximo vídeo.